Eu não tô acostumado a começar vídeo ainda. Mas, enfim, você que tá me assistindo, seja bem-vindo a este vídeo. Nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre algo que Deus fez, um testemunho. De novo Deus fez e Ele fará e Ele vai continuar fazendo. Ele está fazendo e Ele fará mais e mais. E nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre da onde Deus me libertou. O Senhor, para a honra e glória de Deus, Ele me libertou do vício da pornografia. Um assunto que é tão estigmatizado muitas das vezes. Um assunto que muitas das vezes não é tão pouco comentado, né? Não só no âmbito cristão, mas no âmbito até familiar, enfim. É um assunto tão, dependendo do lugar onde você está ou das pessoas que você convive, é um assunto que infelizmente tem sido normalizado. E a gente vê, até nas redes sociais, isso muitas das vezes, páginas compartilhando coisas que estimulam ou até às vezes incentivam as pessoas a fazerem isso. E é muito triste você ver nos comentários pessoas normalizando uma questão dessa. Infelizmente, isso tem afetado crianças, isso tem afetado adolescentes, jovens, isso tem afetado homens e mulheres. E eu tô aqui para falar sobre esse assunto, né? E para falar um pouco daquilo que Deus fez na minha vida através, né, disso, a forma que Ele usou para glorificar o nome dele através do vício de pornografia. Acho que seria muito importante a gente começar falando de que é algo que é gradativo. Um dia você começa ali vendo algo que te estimula, quando você vai ver você já tá ali vendo vídeos e vídeos e vídeos, e no final, depois de anos, assim, você não é algo que muitas das vezes entra com sutileza, né? O estrago, ele é muito sutil, por isso que a gente não consegue muitas das vezes perceber o estrago ali que isso faz, né? Que acontece depois da gente logo assistir ali um vídeo, a gente muitas das vezes peca logo depois de assistir um vídeo, ou durante também, a gente acaba ali pecando, e, e é um estrago que a gente não vê ali na hora, né? Muitas das vezes, quando a gente é cristão, a gente consegue, assim, sentir uma culpa, a gente sente culpa quando a gente é cristão, a gente fala, cara, o que eu fiz? Você sabe, você tem a consciência de que você pecou, mas e quando a pessoa não é cristã, sabe? Quando a pessoa não tem não tem essa fé, sabe? Não entende que isso é errado, sabe? Então, eu creio que esse vídeo é muito para as pessoas que são cristãs, assim como eu, mas eu creio que esse vídeo é um alerta também para as pessoas que não são. E isso é uma experiência minha como pessoa. Antes de qualquer coisa, antes de cristão, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano. Eu passei por isso por muitos anos. Eu creio que eu tenho propriedade para falar sobre o assunto e eu posso dizer como pessoa o quanto isso é destrutivo para mim como pessoa. Colocando de lado essa questão do cristão, que também é super válido a gente comentar nesse vídeo para quem é cristão e tudo, mas como pessoa. Porque muitas vezes a gente normaliza uma questão, né? Só pelo fato da gente não ser cristão, a gente fala, mas eu não sou crente, então isso não serve para mim. Mas isso é um aviso para você. Porque muito antes de ser um cristão, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, sabe? E eu posso dizer com toda clareza e com toda convicção do quanto a pornografia ela é destrutiva para qualquer um. Seja cristão ou não, ela é destrutiva. Ela é sim, com perdão da palavra, ela é uma desgraça para a vida daqueles que estão realmente imersos nesse mundo, que estão realmente ali, posso dizer que no fundo do poço, que foi de onde Deus me tirou. E eu tô aqui para dizer que Deus me libertou do vício da pornografia, né? Assim como a palavra diz, o pecado ele não tem mais poder sobre mim, né? E eu glorifico o nome de Deus por isso, porque Deus é bom. E foi tudo muito estranho e diferente, porque tudo isso aconteceu em um domingo, eu lembro até hoje.
Eu tava vendo uma pregação e essa pregação começou a falar muito comigo. E quando eu fui ver, eu tava adorando. Quando eu fui ver, eu já tava glorificando. Eu tava cantando. E depois que a pregação acabou, eu coloquei música, comecei a cantar. Eu tava fazendo almoço, inclusive, num domingo. Eu tava cantando, cantando, cantando. E não foi algo nem que eu percebi ali no momento. Eu falei, cara, eu sei que tá acontecendo alguma coisa diferente, mas eu não sabia que era a libertação desse vício da pornografia. Mas eu sabia que algo sobrenatural, assim, no mundo sobrenatural, a adoração tava movendo algo, sabe, no mundo espiritual. E eu lembro muito bem, eu tava fazendo almoço e eu adorando. Eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Eu comecei a chorar, comecei a adorar, comecei a pular. E eu comecei a exaltar o nome de Deus, comecei a adorar, a cantar. E aí eu fui perceber durante a semana, sabe? Eu fui perceber durante a semana. Eu falei, cara, mas peraí. Já faz 3 dias, já faz 4, 5 dias que não acontece, que eu não caio nesse pecado. Então, peraí, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? E o Senhor foi me trazendo a evidência de que Ele tinha me liberto, sabe, do vício da pornografia. Ele foi me testificando no meu coração, Ele foi testificando no meu coração e eu fui crendo, 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 crendo. E eu só lembro muito daquele versículo, né? Se verdadeiramente Cristo te libertar, verdadeiramente sereis livre, sabe? E para honra e glória de Deus, pela terceira vez eu falo, Deus me libertou do vício da pornografia. E isso é muito bom, gente. Como eu disse antes, isso traz uma paz, assim, não é aquele, sabe, aquela culpa muitas das vezes, o quanto isso, quando acontecia, como aconteceu durante anos e começou muitas das vezes muito sutilmente, sabe? E depois eu fui me aprofundando, me afundando mais nisso e para glória de Deus pela tua bondade, misericórdia, graça de Deus, Ele me tirou deste lugar. Lugar esse que minava a minha fé, minava a minha esperança, de pouco em pouco. Por isso que eu falo que é sutil, porque de pouco em pouco ele vai te minando, ele vai sugando suas forças, sua esperança, sua, sabe, sua visão. As suas prioridades, muitas das vezes, sabe? Você percebe do quão pecador você é, sabe? É claro que tem o lado ruim de tudo isso, mas tem a parte boa também de tudo isso, porque eu pude perceber o quanto Deus estava comigo, sabe? Eu quis desistir, eu falei pra Deus, Deus, eu não confio em mim, sabe? Eu não confio em mim. Eu queria muito que o Senhor me ajudasse, porque eu não confio em mim. É só o Senhor mesmo para fazer, sabe? Fazer o que você, enfim, me libertar desse cativeiro, porque eu tava preso no cativeiro, assim, da pornografia que era bizarro. Que foi durante anos, isso minava a minha fé, sugava a minha esperança, sabe? Eu chorava, cansei de chorar várias e várias vezes, pedindo para Deus misericórdia, pedindo para que Deus me perdoasse. O que eu mais pedia também era frutos, como a palavra diz, né? Frutos que demonstrem arrependimento. Eu queria esses frutos, sabe? Eu queria arrependimento genuíno. É algo que eu quero e é algo que eu queria, graças a Deus, eu tenho já hoje em dia. E é algo que eu queria muito. Eu orava muito para Deus, Deus, eu quero esses frutos, Deus, eu quero me arrepender verdadeiramente, eu não quero voltar a fazer essas coisas. E tudo começou nesse domingo, sabe? É claro, começou assim, a acontecer o processo ali da libertação, mas tudo já tinha começado há um bom tempo atrás, quando eu simplesmente coloquei meu joelho no chão, assim, minha cara no pó e falei, Deus, me ajuda, sem você eu não consigo, sabe, sair dessa. E é nessas horas que o Senhor vai trabalhando no nosso caráter, no nosso coração, Ele vai nos mostrando o quão pó nós somos, o quão pecadores nós somos, o como a gente não merece, mas o quanto a graça dele, né, vem e te sustenta, sabe, o poder dele se aperfeiçoa naquilo que é fraco, como Paulo diz, né, pois quando sou fraco, é aí que sou forte, porque não se trata de nós, mas se trata daquele que é em nós e através de nós. Então foi um processo assim muito dolorido. Teve momentos assim que eu falei, Deus, eu desisto de mim, sabe? Eu desisto de mim, é só o Senhor, é só você mesmo, sabe? Pra me tirar da situação que eu tô. E era uma culpa assim, aí o inimigo a gente, né, abre a brecha, a gente fica aquela brecha aberta, né? E a gente dá lugar e a gente vai, né? E o inimigo ele já entra de novo e ele já
começa a te culpar, a sua consciência também. Por isso que é muito importante a gente voltar os nossos olhos, a nossa mente, né, para as coisas que vêm do alto, né? Não dar brecha, não dar lugar, sabe? A palavra vai dizer que a gente deve orar e vigiar, sabe? Não é só orar, e muito menos vigiar. E eu não creio que, né, eu creio que é muito isso, sabe? A gente tem que orar e vigiar, vigiar e orar. Então, se trata muito disso, sabe? Dessa questão de você estar vigiando, vigilante, sabe? Não, a palavra vai dizer que a gente deve não resistir ao diabo, mas fugir, né? Fuja do diabo, fuja da aparência do mal, sabe? E eu não sei se eu falei o versículo certo, mas acho que é mais ou menos isso. E é muito isso. E foi algo assim, para a glória de Deus, que eu contei esse testemunho na minha igreja, inclusive. Era algo que. É algo que eu quero falar nesse vídeo, inclusive. Era algo que o pessoal da igreja, né, eu não sabia do que enfim, o que eu tava passando, nem nada. Mas eu fui lá e contei a vitória para a igreja, para servir de, sabe, para que a fé das pessoas, né, venham estar florescendo cada vez mais e mais. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, né? E daquilo que o Senhor faz e fez nas nossas vidas, a gente tem que compartilhar. Por isso que a importância da gente compartilhar, e por isso a importância desse vídeo de hoje. Porque tem muita gente que passa por isso, sabe? É muito importante a gente ter o direcionamento de alguém que nos ajude, sabe? Eu não passei por isso sozinho. Os meus irmãos, a minha família, aquelas pessoas que eu confiava, né? Eu contei para uma amiga também. E as pessoas que eu confiava, o meu pastor, sim, né? Depois eu contei para ele. Mas foi assim, de extrema importância, sabe? Eu não passar por este processo sozinho. É de extrema importância que você não passe por este processo sozinho. Porque muitas das vezes é que você tá até sem força, sabe? Mas a outra pessoa vai estar ali para te ajudar, vai estar ali para interceder, para orar por você. E foi muito isso, sabe? Pra glória de Deus, a minha família, eu conversei com eles, eles me ajudaram muito, a gente orou, né? O meu irmão, a minha irmã, meu pai, minha mãe. E foi algo assim que eu pude perceber e eu falei, cara, glória a Deus. E eu só sabia chorar, assim, porque eu lembro, inclusive, um dia que eu tava fazendo devocional. E nisso que eu tava fazendo devocional, eu tava no quarto, né, com o olho fechado, eu comecei a orar. Aí nisso que eu tava com o olho fechado, eu comecei a orar, eu falei, eu tava orando em relação a esse pecado, eu falei, Senhor, me ajude a vencer. E no mesmo momento que eu falei esta frase, me ajude a vencer, eu tava de olho fechado. E eu não sei explicar pra vocês. Mas ao mesmo tempo que foi uma sensação, como eu tava de olho fechado também foi uma sensação, mas como eu tava de olho fechado também, foi como se fosse eu senti também, sabe? Eu senti e eu pude ver com os meus olhos fechados, sabe? E foi uma sensação, eu tava de olho fechado e eu pude perceber e ver, sabe? Alguém saindo meio que de trás de mim, se colocando na minha frente. E eu com o olho fechado, eu tava vendo aquilo, e aí eu fiz assim. Eu abaixei assim, sabe? E no que eu abaixei, enfim, essa pessoa, que é o Espírito Santo de Deus, se colocou na minha frente. E eu abaixei, ele colocou uma medalha assim em mim. Ao mesmo tempo que foi uma visão, foi uma percepção, foi. Eu senti algo ali também, eu pude ver e perceber. Aí eu abaixei, o Espírito Santo de Deus me colocou uma medalha assim na minha frente. E foi no mesmo momento que eu falei, Senhor, me ajude a vencer. Eu tive essa percepção, e tudo de olho fechado. Aí no final de toda essa visão que eu tive também, ele falou, você já venceu. Você já venceu. E é isso que eu queria deixar pra você neste vídeo. Você que sofre com isso. Porque tem gente que acha que não sofre por isso, porque já na mente, na cabeça dela, né? Isso já tá muito normalizado, isso já tá enraizado, sabe? Já faz muito parte da vida da pessoa, sabe? E o que eu quero dizer pra você nesse vídeo é que você já venceu, sabe? E naquele momento eu só lembro que eu comecei a chorar muito. Chorar de gemer, assim, sabe? Tipo, de Deus, obrigado, sabe? Isso foi um bom tempo atrás. Depois disso, aconteceu um processo até chegar na minha real libertação.
E foi ali a confirmação de Deus falando, você já venceu, Ronison, você já venceu, sabe? E eu não venci porque eu sou bom, eu não venci pelas minhas próprias forças, pela força do meu braço, mas eu venci porque Cristo venceu por mim na cruz. Cristo venceu por mim e por você naquela cruz do Calvário. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados, fomos curados, fomos transformados. Eu glorifico a Deus por isso, porque eu lembro do processo e eu lembro o quão dolorido foi, sabe? Do quanto eu queria sair disso tudo e para a glória de Deus, ele me tirou de tudo isso, sabe? Foi muito dolorido. Eu chorava direto, eu falava, Deus, eu não aguento mais isso. E Deus estava ali, sabe? No momento que eu mais precisei dele, ele estava ali, o Espírito Santo, como diz a palavra, né? Consolador. Ele estava ali para me consolar. Eu falei, Deus, nem eu mesmo acredito mais em mim, o Senhor tá aqui, ó. Eu acredito em você, mas eu acredito em você. E eu nem mais acreditava em mim, eu falei, Deus, eu não acho, sabe? Eu não acredito mais em mim. E o Senhor estava ali, ó, colocando todas as fichas dele, sabe? E não porque eu sou bom, não porque... Não, mas porque é a palavra dele em mim, sabe? Iria produzir os efeitos. Eu creio que naquele dia ele me fez uma promessa, sabe? Ronison, você já venceu. E você sairá desse cativeiro. Eu te libertarei disso. Então, a partir daquele dia eu tomei posse, sabe? Daquela verdade de que eu já venci, de que eu já venci. É claro que teve dias onde eu duvidei, né? Eu lembro muito de Pedro. Homem de pequena fé porque duvidou, sabe? Pedro andou sobre as águas e ele estava com... A palavra diz que ele estava focado com os olhos em Deus, em Jesus. E no momento que ele mudou o foco dele, que ele viu tudo aquilo que estava acontecendo sobre o mar, sobre as águas, a tempestade, né? A palavra vai dizer que o barco estava sendo fustigado pelas ondas. Era uma tempestade assim, o barco estava apanhando das ondas. E no momento que ele mudou o foco dele, assim, ele caiu. Ele começou a afundar e ele falou, Senhor, me ajude, né? E o Senhor teve misericórdia. E homem de pequena fé foi lá e pegou na mão dele e falou, homem de pequena fé, por que duvidas? Por que duvidou? É claro que no processo eu duvidei, eu falei, Deus, me ajude a crer, não, sabe? Eu não deixei a incredulidade também tomar conta do meu coração em relação àquilo que Deus tinha me falado no secreto para mim. E eu fui crendo, eu fui batalhando, eu fui declarando a importância da gente declarar a palavra sobre nós, a importância da gente profetizar a palavra sobre nós mesmos, a importância da gente recitar a palavra sobre nós, não só sobre aqueles que nos cercam, mas sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, o nosso coração. Uma oração que eu fiz muito durante esse tempo é que a minha mente e o meu coração, principalmente a minha mente, fosse voltada para as coisas que vêm do alto, sabe? Mas ela não é naturalmente voltada para as coisas que vêm dos céus. A nossa mente e o nosso coração, ela não é naturalmente voltado para essas coisas. A nossa mente e o nosso coração é voltadas para as coisas daqui, que a gente vê, que a gente consegue pegar, que a gente consegue sentir, porque a gente é muito assim. Mas eu tava orando, eu falei, Deus, me ajude, que em nome de Jesus eu venha estar, que a minha mente e o meu coração venham estar sendo voltadas para as coisas que vêm do Senhor, para as coisas que vêm do alto, sabe? E eu comecei a fazer essa oração, e no meio do processo também eu lembro que eu falei, Senhor, sabe, o choro, tem aquele versículo que diz, né, o choro dura uma noite, mas a alegria ela virá pela manhã. E teve um momento do processo onde eu falei, Deus, quando virá a minha manhã? Eu falei, Deus, quando que virá a minha manhã? Quando virá a alegria da minha manhã? Sabe? E foi um momento assim onde eu me peguei até um pouco rebelde, misericórdia por isso, mas eu me peguei até um pouco rebelde. Eu falei, Deus, mas quando virá a minha manhã? Sabe? Como alguém que exige algo de Deus, sabe? Tipo, misericórdia. Mas eu falei pra Deus, Deus, quando virá a minha manhã?
O choro já está durando há várias e várias noites, mas a alegria ela não está vindo. E eu não tinha, por isso que eu falo que ela minava a minha esperança, esse pecado minava de pouco em pouco a minha esperança, me tirava a minha esperança, me tomava a minha esperança. E era todo dia o Espírito Santo ali, Ronison, estou aqui, Ronison, estou aqui, Ronison, estou aqui. E ele não desistiu de mim. Então, aquilo minava a minha esperança e eu falei, Deus, à noite eu já tô vivendo várias noites chorando quando virá a minha manhã. E o Senhor me levou muito para aquele versículo que diz: antes que houvesse dia, eu sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá o agir de Deus? Então o Senhor me levou muito para esse versículo. Ele falou, Ronison, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã sim. Mas enquanto a alegria não vem, eu sou. E tão somente isso, eu sou. A palavra vai dizer, antes que houvesse dia, ou seja, enquanto ainda é noite, o choro tá ali, ó, a madrugada inteira, a noite inteira, você tá chorando, a alegria não vem, você tá triste, você tá angustiado, você tá abatido, você tá aflito, e você tá chorando e a alegria não vem, a noite não passa. Mas o que eu quero te dizer nessa noite é que antes que houvesse dia, o Senhor é. Ainda que amanhã não chegue, Deus é. Ele é com você. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele permanece fiel. Ainda que a gente permanece infiel, ele é fiel e justo. Então não se trata de quem nós somos, mas se trata de quem Deus é. E ele é fiel, ele nos consola, ele nos ama, ele nos ajuda. E eu pude perceber cada vez mais e mais o amor de Deus sobre a minha vida. Sabe, no momento onde eu tava pecando, eu tava, né? É claro que eu tava buscando, eu não tava pecando e tô nem aí, Deus. Não, eu tava pecando, eu pecava, mas eu me ajoelhava, eu clamava por misericórdia, como eu disse antes, né? Eu clamava por arrependimento genuíno. Era algo que eu pedia muito pra Deus, Deus muda a minha visão, sabe? E o Senhor foi trabalhando, foi trabalhando, foi trabalhando. E foi nesse momento onde eu falei, Deus, já passou várias noites e o choro não acaba. A alegria não vem junto com a manhã. E o Senhor falou ao meu coração, Ronison, o choro dura uma noite e a alegria vem pela manhã. Mas enquanto a manhã não vem junto com a alegria, eu sou. Você não vai escapar das minhas mãos. Nada fugiu do meu controle. Operando eu, quem impedirá? Isaías vai dizer, né? Se o Senhor dos Exércitos, ele declarou, né? Se está declarado pela boca do Senhor, sabe? Quem pode invalidar o Senhor? Quem pode invalidar uma coisa que, se ele já decretou, quem o invalidará? E se ele está com a mão dele estendida para abençoar, quem, pois, o fará retroceder com a mão dele? Ninguém e nada pode impedir o agir de Deus. Eu creio que Deus, ele tem uma promessa sobre a sua vida, né? Toma posse das verdades de Deus sobre a sua vida, isso é muito importante. Não seja escravo da sua consciência, porque a sua consciência vai dizer que você não merece, e realmente nós não merecemos. Mas vai dizer que você não merece, que você não é digno, vai dizer que Deus não vai te perdoar, vai dizer que Deus não está ouvindo a sua oração. A sua consciência, acerca do nosso coração, a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Então, o que eu poderia dizer aqui neste vídeo como ajuda para você, busque ler a palavra, sabe? Fala, Deus, por mais que a gente muitas das vezes não entende muitas coisas. Fala, Senhor, eu quero entender, sabe? Me mostra o que está nas entrelinhas, né? E que em nome de Jesus você possa estar tomando posse das verdades do Senhor, da palavra viva. Ela tem poder, ela está dentro de você, né? Que você possa estar tomando posse das verdades do Senhor. Medite no texto onde Pedro anda sobre as águas, eu não lembro onde está. Mas medita nesse texto. Ele é muito bom. Na época, assim, o Senhor ministrou no meu coração algo em relação a ele também. Ronison, ande sobre as águas. Ronison, ande sobre as águas. As mesmas... Isso, o Senhor me fez parar para pensar nisso. As mesmas águas que um dia afogaram Pedro, que estava submergindo Pedro, né? Foram as mesmas águas que um dia ele andou por cima delas. E o Senhor me fez perceber que as águas são os problemas, as águas são as aflições, muitas das vezes os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas vontades, que
né, que nos cercam, que nos oprimem muitas das vezes. E o inimigo, ele oprime, ele me oprimia muito. Aquela opressão, sabe? E é muito a nossa consciência. Se a gente for se deixar ser levado pela nossa consciência, a gente vai sair horrível, assim, desse processo. Por isso que a gente tem que se apegar naquilo que a palavra diz ao nosso respeito e tomar posse dessas verdades sobre as nossas vidas, sabe? E o que eu queria dizer é isso, sabe? Medita na palavra de dia e de noite, sabe? E não desista, sabe? Não desista. Eu não desisti muito pela graça de Deus, assim, o Senhor, ele estava ali insistindo, ele estava se mostrando presente sempre, sempre, sempre. Ele falou, Ronison, eu estou aqui, viva o processo, sabe? É muito engraçado porque a gente tende a querer pular processos, né? Fala assim, igual aquele filme Clique, né? A gente, se desse para avançar processo, ou pular, ou pausar, ou avançar, voltar, enfim, a gente faria isso se a gente tivesse aquele controle do filme. Mas com Deus não é assim, sabe? O Senhor é necessário, eu creio que é necessário que nós vivamos os processos, que a gente não pode pular esses processos, sabe? Se a gente pula esses processos assim, né, o Senhor tá sempre ali. Eu lembro que eu queria pular processos e o Senhor tava sempre ali, Ronison, é para viver os processos. Eu não vou te tirar do processo, sabe? Você vai viver os processos de Deus. Então, eu tava ali passando pelo processo, sabe? E o Senhor foi me lembrando dia após dia e foi se forjando um caráter e um conhecer de Deus, assim. Eu falava, cara, olha como Deus é bom, sabe? E dia após dia, assim, semana após semana, mês após mês, eu tava conhecendo mais e mais de quem Deus era, do quanto Ele me amava, do quanto eu era importante para Ele, sabe? Do quanto Ele conta comigo. E eu pude conhecer Ele e eu pude perceber através do processo do quanto Deus me ama e do quanto Deus te ama também, né? Porque Ele morreu, Ele amou o mundo de tal maneira, né, que deu o seu único filho. Ele amou o mundo, não foi só a mim. Ele te ama, Ele me ama. Ele amou o mundo de tal maneira. Então Ele te ajuda, sabe? Ele não falha, né? Ele não perde batalha, né? E vai pra cima, sabe? Mas não vai pra cima sem nada, despreparado. Vai pra cima com a palavra, sabe? Quando vinha a tentação, sabe? Fala pra alguém. Esses dias atrás eu fui conversar com meu pastor e ele falou uma frase que eu fiquei, uau. Ele falou assim, é muito mais fácil você confessar uma tentação do que você confessar um pecado. Então, quando vinha a tentação, você vai lá e fala para a pessoa, olha, eu tô sendo tentado nessa área, nesse momento, liga para alguém, liga para o seu pastor, vai lá na casa dele, fala, pastor, podemos conversar agora? Liga para o seu líder, eu tô sendo tentado agora, nesse momento, eu tô aqui na minha casa, e vocês vão orar, e vocês vão ali, sabe, um ajudando o outro, de glória em glória, para a glória de Deus. E é muito importante, eu sei que é difícil, né? Mas é muito importante a gente comentar sobre essa situação com quem a gente confia. É claro que é muito difícil, mas a primeira vez que você conta, pelo menos isso foi comigo. Depois que eu contei a primeira vez, depois eu não tive mais bloqueios para comentar sobre isso com ninguém. Eu não tenho, não é à toa que eu tô gravando esse vídeo. E eu não tenho mais bloqueios de falar sobre o assunto e sobre o que eu passei. Afinal de contas, eu tô aqui para comentar também sobre o que eu passei, mas para glória de Deus, eu tô aqui para falar daquilo que Deus fez em mim, muito mais do que aquilo que eu já passei. Deus me libertou, sabe, da pornografia. E o Senhor é muito bom, sabe? O Senhor é 10. Então, é muito importante, assim, a gente não ser escravo da nossa consciência. A gente dá mais ouvido, muitas das vezes, para nossa própria consciência do que para aquilo que Deus falou a nosso respeito. Depois que Deus me falou que eu já tinha vencido, muitas das vezes eu tive que lutar contra a minha própria consciência, inclusive, né? Por um lado, Deus tinha falado que eu já tinha vencido. Por outro, a minha consciência tinha falado, você não venceu. Por um lado, Deus tinha falado que eu já tinha vencido. Por outro lado, minha consciência tinha falado, você ainda tá pecando, você nunca vai vencer isso, sabe? Então, pra glória de Deus, eu venci. O Senhor, Ele cumpre as promessas dEle. E que em nome de Jesus você possa estar tomando posse dessa verdade sobre a sua vida. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Você é livre. Você é livre. A palavra vai dizer que o pecado não tem mais poder sobre nós,
Basta a gente crer na palavra e falar, cara, Deus morreu por mim na cruz. E o pecado não tem mais poder sobre a minha vida. E verdadeiramente, se Deus te libertar, se Cristo te libertar, verdadeiramente você vai ser livre. E é pra glória de Deus, sabe? É pra você comentar, e é pra você falar pra todo mundo. Fala pra tua igreja, fala pro teu ministério. Fala para as pessoas que te cercam. Deus me libertou da pornografia sem vergonha nenhuma, porque muitas das vezes, até nessa parte, logo depois da libertação, o inimigo, muitas das vezes, a sua consciência até, vai tentar te parar, vai tentar fazer você não falar, não contar, não passar para frente aquilo que Deus fez sobre você. Mas uma vez o Espírito Santo de Deus falou no meu coração. Ele falou, Ronison, não fique com vergonha de falar. Porque você não tá falando aquilo que você faz. Você tá falando aquilo que eu fiz em você. E eu te libertei. Então, você não tá mais vivendo o processo. Você não tá mais fazendo aquilo que você fazia. Você tá comentando não aquilo que você fazia, mas aquilo que eu fiz em você. E eu te libertei. E muitas das vezes é muito mais vergonhoso pra gente a gente falar aquilo que a gente tá fazendo, né? E era muito difícil pra mim na época. Nossa, eu tô fazendo e eu vou ter que contar pra alguém. Eu tô pecando e eu vou ter que contar pra alguém. E era muito mais difícil. Aí depois que Deus já tinha feito, ainda assim eu fiquei, cara, mas, né, eu fiquei um pouco receoso, assim, a nossa mente, ela vai, o nosso coração também. E aí o Espírito Santo de Deus falou no meu coração, Ronison, fala, não precisa ficar com vergonha, fala aquilo que eu fiz em você, sabe? Fala que Jesus te libertou. Você não tá falando sobre quem você era, você tá falando sobre quem você é, e você é uma nova criatura, Deus te libertou. E glórias a Deus por isso. E foi isso, sabe? Até no momento onde eu tive que contar, né, o testemunho, né, eu me vi até um pouco travado ali, sabe? A minha consciência tentando falar, nossa, mas vai ser vergonhoso, nossa, não vai ser vergonhoso. Não vai, porque a gente não tá falando ali, né, pras pessoas aquilo que a gente tá fazendo, né, mas aquilo, o testemunho que Deus fez em nós, sabe? E Deus me libertou e eu pude falar pra igreja, pra glória de Deus, eu falei pra igreja. E foi num domingo, inclusive, esse domingo foi tremendo, assim, foi muito bom. E, e é isso, eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, o vídeo ficou um pouco longo, espero que vocês ouçam pelo menos todo esse vídeo, porque assim como Deus me libertou e assim como eu tomei posse das verdades de Deus, é claro que nem tudo são rosas, né? Muitas das vezes a dúvida vem, muitas das vezes, né? A vontade de desistir, eu quis desistir de mim mesmo, mas o Espírito Santo de Deus estava ali, ó, sabe, me sustentando, me levantando, a misericórdia, o amor, a graça, a bondade dele todos os dias ali, né? Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida. Então é muito importante a gente ter a noção, a convicção, a certeza de tomar posse das verdades de Deus sobre as nossas vidas. E assim como Deus me falou no secreto aquele dia, e assim como eu pude ver e perceber Ele me dando uma medalha, foi logo no momento onde eu falei, Deus me ajude a vencer. E eu vi eles colocando na minha frente, eu agachei assim, me inclinei, na verdade, ele colocou uma medalha assim, ele falou, logo depois que eu levantei, ele falou, você já venceu, você já venceu. Então que você possa estar tomando posse das verdades, da palavra do Senhor sobre a sua vida, você já venceu. O pecado, ele não tem mais poder sobre você, sobre mim. O Senhor levou tudo isso lá na cruz, toda maldição, todo poder, toda autoridade de pecado, de morte que tinha sobre nós, o Senhor levou lá na cruz também. E eu queria estar orando por você, você que está passando por isso. E se você conhece alguém que esteja passando por isso, se você é algum líder, não sei, e você entende que esse vídeo é para, enfim, é para edificação, né? É para glória de Deus, e se você quiser enviar para alguém que esteja passando por isso, que sabe, ou mande para alguém que, não sei, que vai ser bom, é edificante do mesmo jeito, mesmo que não esteja passando. Se você quiser mandar, pode mandar. E eu queria estar orando agora. Eu queria que você fechasse seu olho. E o vídeo já tá em 34 minutos. Mas enfim, glória a Deus. Eu queria que você fechasse seu olho para que a gente estivesse orando. Amém, Senhor. Eu apresento, Deus, a minha vida e a vida desta pessoa que está ouvindo, amado, do outro lado, na tua presença, Deus. E, Senhor, a minha oração é para que, em nome de Jesus, amado, o Senhor Deus possa estar tocando no coração desta pessoa neste momento.
tocando na mente e no coração desta pessoa, amado, neste exato momento que ela está ouvindo esta oração. Amado, eu não sei o que se passa na mente e no coração desta pessoa, mas o Senhor sabe, Senhor. O Senhor sonda e conhece os nossos corações. Por isso a minha oração, Deus, é para que em nome de Jesus, o Senhor Deus possa estar trazendo a luz da Tua palavra com clareza. Deus, em nome de Jesus, as verdades do Senhor sobre a vida destas pessoas. Traga a verdade, Deus, eu peço no nome de Jesus, pela Tua misericórdia, pela Tua bondade, pela Tua graça. Traga a luz da palavra, Deus, eu peço no nome de Jesus, as Tuas verdades, Deus. Traga consciência, Deus, eu peço em nome de Jesus. Traga à memória aquilo que me traz esperança, Deus. Traga à memória para essas pessoas, Deus, aquilo que traz esperança para elas. E aquilo que nos traz esperança, Deus, é saber que o Senhor está conosco. Por isso eu peço, Deus, pelo Teu nome, e eu oro para que em nome de Jesus o Senhor Deus possa estar visitando esta pessoa que está ouvindo esse vídeo agora. Deus, eu peço no nome de Jesus que o Senhor possa estar sustentando e ajudando esta pessoa, amado. Sustente e ajude esta pessoa que está passando por este mesmo problema. Problema este, amado, que é muito ruim. Problema este que vai minando a minha fé, vai minando a minha expectativa de futuro, a minha expectativa de mudança, vai minando a minha esperança, vai minando. E eu peço no nome de Jesus, amado, pelo poder do Teu sangue, que o Senhor Deus possa estar vindo em favor desta pessoa que está ouvindo essa oração agora, amado. Deus, se esta pessoa passa por essa situação, se essa pessoa está cometendo este pecado, Deus, e muitas das vezes, amado, a gente tem a consciência, essa pessoa tem a consciência de que ela precisa mudar. Se essa pessoa tem porque o Senhor não nos obriga a nada, mano. Mas se essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus nela, ou mesmo se não tivesse, não for crente, eu não sei. Mas se essa pessoa tem a convicção e a certeza de que não tão somente isso é errado, mas de que isso é ruim para ela, que em nome de Jesus, amado, o Senhor possa estar, Deus, trazendo em nome de Jesus, amado. Traz a mente, Deus, para essas pessoas, traz a mente delas, Deus, a esperança do Senhor. Em nome de Jesus, amado, o Senhor possa estar se revelando a essas pessoas, amado, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Eu peço e oro também para que em nome de Jesus, o Senhor Deus possa estar ajudando essas pessoas, amado. Que em nome de Jesus, essas pessoas possam estar tomando posse das verdades do Senhor sobre a vida delas, amado. Deus, que em nome de Jesus, essas pessoas não venham estar sendo escravas da própria consciência, mas que muito mais que isso, Deus, elas venham estar sendo escravas e tornando a mente delas, Deus, escravas e cativas das coisas que vêm do alto, das coisas do Senhor, das coisas que vêm dos céus. Deus, eu peço em nome de Jesus que essas pessoas possam estar tendo a consciência agora, que elas não venham estar se acostumando, Deus, não venham estar se conformando, mas que elas possam estar querendo transformação, Deus, através da Tua palavra. E Deus, nós não conseguimos transformar ou mudar nada, mas o Senhor em nós muda muita coisa, Deus. O Senhor nos tira de onde nós estivemos, amado. A Tua palavra vai dizer, Senhor, que se eu estiver lá no mais alto monte, ali Tu estás. E se eu estiver lá no mais baixo, nas mais profundezas no mar, ali também o Senhor está. Amado, o Senhor não nos deixa só, amado. Nós não podemos nos esconder de Ti, Deus. Para onde nós iremos se só Tu tens a palavra de vida eterna? Então eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha estar empapuçando, Deus, em nome de Jesus, essas pessoas que estão ouvindo essa oração agora e que estão orando junto comigo de verdade. E as verdades do Senhor, amado. Que o Senhor venha estar enchendo em nome de Jesus, que essas pessoas possam estar buscando, querer conhecer as Tuas verdades, querer conhecer e se aproximar do Senhor. Eu peço em nome de Jesus, amado, venha estar enchendo essas pessoas da Tua verdade, mano. Porque a Tua verdade, ela liberta, Jesus. A Tua verdade, ela transforma, ela nos liberta de dentro para fora. Então eu peço no nome de Jesus, amado, que esta pessoa que está ouvindo essa oração agora possa estar tomando posse das Tuas verdades. Possa estar tomando posse, Deus, das verdades que o Senhor diz para ela, Deus. Eu peço no nome de Jesus, amado. Muito obrigado, Deus, porque esse vídeo é para Tua honra e glória, Deus. Muito obrigado porque o Senhor é bom, muito obrigado porque o Senhor é fiel. Amada, minha oração é essa, Deus. Muito obrigado, Deus. E que em nome de Jesus, amado, nós venhamos estar tomando posse das Tuas verdades. E que a gente possa estar clamando, Deus. Clamando dos Teus feitos, cantando dos Teus feitos, né?
e da tua bondade até que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso o vídeo, gente. Glória a Deus, Deus é bom.